E aí, leoninos e leoninas? Tudo bem com vocês? E aí, gurizada, como é que vocês estão? Joia? Meu nome é Grace Luz. Quero que vocês sejam todos muito bem-vindos ao Olho Portal Tarô. Vou, desde já, agradecendo aos meus inscritos, que são os amores, e dizendo que se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, deixe o seu likezinho ali, bota legalzinho, e depois comenta o vídeo, tá? Que isso é muito importante para nós. Normalmente a gente pede para compartilhar, mas é que agora no início é difícil compartilhar porque vocês ainda não ouviram, né? Mas o dar o like vocês já podem para nos ajudar no canal. Tá bom, gurizada? Meninada, eu quero lembrar vocês que a nossa leitura ela é fluida, bem como o tempo, né? Eu sempre digo isso. E ela obedece uma ordem cronológica de passado, presente e futuro, mas não necessariamente nessa ordem. Vocês podem se situar ao longo da leitura, porque pode ser que eu vá dizer coisas para vocês que já aconteceram, né? Outras que estão acontecendo e algumas que ainda vão acontecer. O tempo, normalmente, a gente fala assim, alguma coisa em torno de 3 meses. Eu sempre digo que comigo já aconteceu de se cumprir a leitura em até 1 ano depois. E eu lembrar do que foi dito. Isso é muito interessante. Eu vou clarificar com o tarô mitológico. Leão. Leão, maio de 2022. Leão. Ops. No passado aqui, leoninos, vocês passaram por uma situação de... Prestem bem atenção. Vocês passaram por uma situação de desobediência, tá? O que eu estou dizendo uma situação de desobediência? Eu quero dizer que ou vocês foram desobedecidos de maneira bem incisiva, ou vocês desobedeceram. Tá, como assim que conversa é essa de desobediência? É disso que eu estou falando, por quê? Porque aqui no início, a gente tem a carta do Ícaro, e a palavrinha dele é desobediência. Percebam que esse homenzinho, ele tá de cabeça para baixo, porque ele tá caindo e as asas dele estão pegando fogo. Ele se aproximou demais do sol e as asas dele eram asas de cera, construídas pelo pai dele, um carinha chamado Dédalo. Então o pai dele falou, olha, tu não voa muito perto do céu, porque se tu chegar perto do sol, o calor do sol ele vai derreter as tuas asas e tu vai cair. E tu não voa nem muito perto da água, porque a água molha e tu cai e aí tu morre também. Eles estavam fugindo do labirinto do Minotauro, com essas asas que foram construídas pelo Dédalo. Eles ficaram presos por vários anos e aí o pai dele, o Dédalo, construiu as asas para que eles pudessem fugir do labirinto, voando, porque o labirinto ele era inviolável, então não tinha como sair caminhando do labirinto, só por cima. O Ícaro desobedeceu porque quando ele enxergou o sol, ele ficou extremamente fascinado com o que ele viu. E aí, como ele ficou deslumbrado com aquilo lá, ele voou em direção ao sol. E aí as asas derreteram e ele caiu como o pai havia previsto. Então, leoninos, o que a gente tem aqui? A gente tem uma situação onde tu pudeste ter sido confrontado por alguma insubordinação ou tu foste insubordinado com alguém. E isso acabou numa decadência. Isso acabou numa decadência no sentido mais literal da palavra. Houve uma queda com essa atitude que foi tomada. Sabe assim quando, por exemplo, o nosso chefe nos diz para fazer uma coisa de um jeito
e aí tu vislumbra uma maneira melhor de fazer aquilo ali, tu vai lá e faz de outra maneira. E aí aquilo ali dá errado. E aí desencabeça a tua demissão. Olha que ruim. É um exemplo prático, tá? Ou alguém dos teus contatos, alguém da tua vivência foi colocado à prova e reprovou. Digamos que tu disseste para a pessoa fazer uma coisa de um jeito e a pessoa fez de outro ou não fez, e aí acabou dando zebra. Esse dar errado, Leonino, no final das contas, te exigiu uma atitude do arcano louco, o arcano maior, o louco, que nos diz assim, eu vou meter o louco, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, não quero saber depois, eu vou fazer do jeito que der e depois Deus vê o que faz comigo. Então, assim, esse desatendimento do Ícaro resultou numa nova possibilidade, numa nova visão, numa nova forma de ver as coisas e de fazer as coisas, tá? E essa nova forma, ela te deu autonomia, ela te trouxe autonomia para que tu pudesse fazer. Aqui a gente tem a grande sacerdotisa. Essa mulher é poderosa. Ela é aquela que ela tem uma intuição primorosa e ela, apesar de ser uma carta que nos fala de uma determinada estagnação, porque a sacerdotisa ela observa muito e ela intui, mas ela não toma muita atitude. Então aqui a gente tem assim uma situação de meto louco, mas depois paro para analisar que de repente não é bem assim. É uma situação aqui de impasse, né? Então, assim, teve uma problemática, aí eu resolvi fazer uma frente, resolvi tomar as rédeas, mas depois eu vi que eu tinha que parar um pouco para analisar, para ver como as coisas se procederiam daí para frente. Essa parada providencial da sacerdotisa, ela te trouxe um as de bastões. Essa é uma carta de fogo, é uma carta de fé, é uma carta de movimento, é uma carta de início. Então essa parada estratégica que tu deste, Leonino, ela te trouxe uma ideia, uma visão para um novo início, tá? E um início, a princípio, proveitoso, um início, vamos dizer, diferenciado. Um início desafiador é a palavra. Então, vamos lá. Teve uma discordância em algum momento, né? Essa discordância te impulsionou a fazer alguma coisa assim de um jeito meio leviano, meio inconsequente, que é o louco. A sacerdotisa te pediu para te dar uma parada e uma analisada para contar com a tua intuição, e aí surge um início desafiador. Esse início desafiador, aqui a gente tem a carta da Medusa e a palavrinha é perigo. Quem é a Medusa? Percebam que aqui tem um monte de estatuetas, ó, pessoas petrificadas. A Medusa ela é um monstro que ela tinha serpentes na cabeça e os olhos dela, quando vislumbrados por outros olhos, ela petrificava as pessoas. Ou seja, se a pessoa tivesse contato visual com a Medusa, ela morria na hora. Por isso que o nome da carta é perigo. Então, assim, a Medusa, na verdade, ela era uma górgona, que ela era uma guria muito bonita e muito boazinha. E ela teve um caso amoroso com Poseidon, que é o deus dos mares, e por conta disso, a deusa Minerva ficou muito enfurecida e transformou ela nesse monstro.
com todos esses plus, né? Então, assim, no momento, Leonino, tu pode ter sido colocado numa situação de periculosidade, sem ter muita culpa de estar no lugar que tu tá. Na verdade, por conta de uma inconsequência da Medusa, na verdade a gente tem dois inconsequentes aqui, ó. A gente tem o Ícaro, que foi inconsequente e voou em direção ao Sol, e a gente tem a Medusa, que é outra inconsequente, que se relacionou sexualmente com o Poseidon dentro do templo da Minerva. Então a gente percebe, Leão, que tu vem vindo numa linearidade de inconsequência, de não prestar atenção no que os outros estão dizendo, no que os outros estão fazendo. Tu tem que ficar ligado, tá? Por conta da inconsequência da Medusa, ela foi transformada nesse monstro e foi colocada em perigo por uma bobeira, né? Ela não era para ter passado por isso, ela era para ter continuado a vida dela tranquilamente, mas ela deixou o cachimbo cair e acabou passando por isso. Então, cuidado. No presente, independente de tu seres colocado nessa situação de perigo ou não, a justiça se fará. Aqui a gente tem o Arcano da Justiça e, incrivelmente, no outro deck também a gente tem o Arcano da Justiça no presente. O que a gente tem aqui, Leão? A gente tem uma situação assim, ó. A justiça, esse arcano nos diz assim, ó, que a justiça vai ser feita independente da tua vontade ou da vontade de quaisquer pessoas. Ou seja, se na tua situação atual tu tá sendo injustiçado, tu tá sendo banido, tu tá sendo desrespeitado, etc, etc, fica tranquilo que as coisas vão mudar a teu favor. Mas se na atual situação é tu que está numa posição de demérito, é tu que está numa posição de acusador, é tu que está do outro lado, então a justiça se fará contra a tua pessoa, tá bom? A justiça é uma carta muito clara, é aquilo assim, ó, o que é e pronto. Então, se tu tá numa situação de vítima, fica tranquilo que o êxito tá chegando. Acredito que esse seja o caso, pelo menos na maioria de vocês, porque aqui a gente fecha com 4 de bastões, que é uma carta de estabilidade. O 4 de paus é uma carta que nos fala sempre de segurança. Uma mesa com 4 pés, uma cadeira com 4 pés, é uma coisa que dá sustentação. Então, essa situação que vocês se encontram no momento, ela vai ser sustentada de uma maneira ou de outra, tá? Vocês vão conseguir alcançar o equilíbrio necessário. Isso tá bem bonito isso aqui, tá bem bacana. No futuro, leoninos, a gente tem a Corsa Serineia e a palavrinha é rapidez. Quem é a Corsa? Esse animalzinho aqui é um cervo e ela era um animal de estimação da deusa Artemis, que é a deusa da caça e dos animais. Então ela tinha as patinhas de ouro e o chifre de ouro e as patinhas de bronze. Ela era extremamente veloz. A gente sabe que os cervos são animais de caça, eles correm muito, né? Então para tu capturar um cervo é uma novela. Então assim, o que a gente tem aqui no futuro, leoninos? A gente tem uma situação que vai te exigir habilidade, tá? Rapidez. Quando eu falo em rapidez, eu não quero dizer tu vai ter que correr, tu vai ter que andar. Não é isso. Porque a Corsa, ela ilustra exatamente a fuga do perigo. Porque ela foge dos predadores, dos caçadores, né? Ela passa a vida toda fugindo dos predadores. Então, assim, ó, vai te ser exigido habilidade para fugir dos teus predadores, né? Tu vai ter que ter o raciocínio rápido para entender onde tu tá fragilizado. Creio que tu vai poder contar com auxílio espiritual, porque o teu líder espiritual aparece logo aqui na figura do Hierofante. O Hierofante, ele é representado por um centauro, e o centauro eram os grandes professores, né, da Grécia Antiga. Então, assim, essa sabedoria, ela vai te ser passada de alguma maneira. Essa carta também nos fala de documentação, essa carta nos fala de contratos,
né? De repente, essa rapidez que vai te ser exigida aqui é no sentido de tu trocar de casa, de tu trocar de emprego, de tu assumir um novo compromisso, assinar algum contrato, tá? O Hierofante nos fala disso assim, de compromissos, né? Legais ou não. Aqui a gente tem o Cavaleiro de Copas, que nos traz sempre um sopro de emoção. Quem não gosta, né? Quem não precisa. Então, no meio dessa correria toda, vai te ser oferecido um respiro emocional. A parte sombria do Cavaleiro de Copas é que ele é muito doce, ele é o galã, ele é um Dom Juan. Ele vem, ele te dá aquilo que tu precisa, ele te abraça, ele te dá carinho, mas ele é meio displicente. Ele vem cavalgando para te encontrar, mas ele vem colhendo uma florzinha no caminho, dando água para o cavalo. Então é uma coisa despreocupada, não é uma coisa assim que venha te dar firmeza, que venha te dar segurança. É uma coisa assim que vem só aliviar o que está pesado. Porque na verdade vai ficar bem pesado. Aqui a gente tem o 10 de bastões, que nos fala assim de encerramento. O 10 é sempre o último número, né? Da sequência do tarô. Então ele nos fala assim, ó, de final de fardo, final de sacrifício, esse peso que a Medusa nos trouxe aqui, está nos trazendo no presente, no futuro ele vai ser aliviado, tu vai ter um descanso, e provavelmente esse cavaleiro que vai te ajudar. Sabe quando a gente encontra um amigo ou um companheiro, uma companheira, que nos leva para tomar um café, nos leva para tomar um chá, nos leva para passear no parque, nos leva para ir ao cinema, e aquilo, tu sai de lá renovado. Sabe do que eu tô falando? Então é isso, esse cavaleiro ele vem assim para, que não precisa ser necessariamente um homem, né? Não estamos falando de gênero, mas vem assim para te dar um alívio daquele fardo que tu vem carregando e dessa pressão aqui que tu vai se ver obrigado a ceder. Tu vai ter que te ligar da onde que tá vindo a bala para tu poder disparar. Se liga, tá? Essa rapidez vai te ser bem exigida, tá bom, Leonino? O jogo de vocês trouxe bastante movimentação e parece vocês estão se sentindo injustiçados por alguém ou por alguma situação, e essa justiça ela vai se fazer presente, viu, Leão? Fica bem tranquilo que, favorável ou não à tua pessoa, essa justiça ela vai se fazer presente, sem dúvida. Gurizada, aqui a gente vai falar de uma arma, uma ferramenta que vai te acompanhar vai te auxiliar nos próximos 30 dias, no que vai te ser exigido, tá? Então vamos ver o que vai acompanhar o leonino. A lira de Orfeu. Ó, a lira de Orfeu. A lira é um instrumento musical e Orfeu era considerado o deus da música. Essa lira, gurizada, ela era quase mágica, porque cada vez que o Orfeu dedilhava, cada vez que o Orfeu tocava, ele encantava a todos e a todas. Só para vocês terem uma ideia, era tão primoroso o toque dessa lira que diz a história que os passarinhos ficavam quietos para ouvir o Orfeu tocar. O Orfeu acompanhava os argonautas nas expedições e as sereias não cantavam, o canto das sereias era abafado pelo som da lira do Orfeu. O Orfeu desceu até o Hades para buscar a amada dele, a Eurídice, e ele fez com que o Cérbero, aquele cachorro tenebroso de 3 cabeças furioso, dormisse ao som da lira. Então o que a gente tem aqui do teu lado, o Leão, nesse mês agora? A magia do toque, a magia do falar. Tu vai encantar, essa carta ela nos fala de encanto, tá? Então tu vai precisar encantar os teus adversários para que tu possa trocar de nível, tá? E esse encanto, já que tu não tem uma lira, se tu não tiveres, né? Esse encanto, ele pode vir pela tua fala, pode vir pela tua mensagem, pode vir pela tua comunicação em geral. Eu acredito que a tua manifestação oral,
ela vai conseguir adormecer os teus adversários. Olha só que coisa bonita. Que responsabilidade, né? Leoninos, eu quero agradecer muito a presença de vocês e pedir que vocês não esqueçam de deixar o like, os inscritos, um grande beijo aos novos que estão chegando pela primeira vez, por favor, inscrevam-se e deixem o seu like para ajudar o nosso canal, tá bom? Eu queria me despedir de vocês pedindo ao Deus, agradecendo ao Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e pedindo a Ele que Ele nos dê um mês de maio de muito encantamento, porque os leoninos estão acostumados a encantar, né? Mas vocês vão precisar. Tá bom, gurizada? Um grande beijo da Grace Luz e até o nosso próximo encontro.